tela, né? É melhor. Ok. Estão todos assistindo, conseguindo visualizar? Sim. Vou colocar aqui, assim que é melhor. Eu gostaria de pedir também, se possível, enfim, quem puder, pelo menos alguns ligarem as câmeras. Não sei se é um pedido muito complicado, mas eu acho um pouco desesperador falar com todas as câmeras ligadas e não poder, enfim, ver o que está acontecendo de fato do lado, né? Do outro lado. Profesor Carvalho pide que encienda las cámaras porque no le gusta sentir que habla con la nada. Exato. Eu penso o seguinte, eu penso que realmente estamos num momento bem complicado. Eu particularmente estou bem, fico em casa, né, e vivo com minha família, minha esposa que está grávida e 2 filhos. Então, já começo pedindo desculpa por qualquer problema que vai acontecer relacionado a barulhos e outras coisas, interrupções que possam acontecer. Bem, tudo isso então, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho. Antes de começar a falar de matemática precisamente, peraí, uma pergunta, Jesus, você está gravando? Ou vai gravar alguma coisa assim? Estou gravando sim. Ah, tá ótimo. Então, tá bom. Eu vou colocar mais tarde. Tá ótimo. Então vamos começar. Tá, então vamos falar um pouquinho de matemática. A gente precisa falar um pouco sobre esse matemático, né? O Edward Lorenz enfim, é um nome muito importante da teoria de sistemas dinâmicos e foi sobre as ideias dele, basicamente, que toda a teoria moderna aí de teoria do caos e de sistemas dinâmicos foi construída, tá? Então as ideias dele influenciaram fortemente tudo que tudo que nós fazemos em sistemas dinâmicos nos dias de hoje, tá? Então, algumas informações aí sobre a pessoa, né, do Lorenz, e também sobre a carreira dele. Ele nasceu em 1917 em Connecticut e filho de engenheiro e sempre foi muito incentivado e também teve muito gosto por jogos e por matemática e resolveu criar uma carreira em matemática e se formou bacharel em matemática em 1938 no Dartmouth College, tá? E logo após isso ele se formou também como mestre em matemática na Universidade de Harvard. E aí nesse tempo, bem, dizem que ele pretendia de fato seguir uma carreira matemática e se formar, né, doutor e pesquisador em matemática, mas e aí veio a Segunda Guerra Mundial e acabou servindo as Forças Aéreas Americanas durante a guerra e ele serviu. Bem, eu imagino que várias pessoas tiveram, obviamente, né, suas vidas impactadas, né, suas famílias, e ele também, né, então ele não continuou a carreira matemática dele, mas ele serviu na parte meteorológica e o que ele fazia era tentar o serviço dele ao país era tentar descobrir como seria o clima, o tempo, né, como seriam as condições da atmosfera nos próximos dias. Né? Tá? E aí, então, ele aproveitou esse trabalho como meteorólogo e aí acabou se formando também como mestre e doutor em meteorologia no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em 1948. Tá? Após isso, ele conseguiu uma posição de professor e pesquisador no MIT e foi onde ele serviu e trabalhou na sua carreira ao longo de todo esse tempo. Tá? Serviu aí de várias maneiras, foi diretor do departamento, contribuiu com pesquisas inovadoras e orientações de alunos e muitas outras coisas. Tá? Além disso, ele foi casado com a Jane Loban e teve 3 filhos. Bem, que eu acho que são informações importantes aí na carreira e na vida de Dolores. Tá?
Bem, então, a tese de doutorado dele, que foi em meteorologia, não em matemática, né? A tese de doutorado dele, ela falava sobre um método para aplicar as equações da hidrodinâmica e termodinâmica para fazer modelos atmosféricos. Tá? Tá, então, qual é a ideia? A ideia é ele aplicar, né, toda a base que ele já tinha, né, da graduação e do mestrado em matemática, em física, e também as tecnologias recentes que estavam sendo desenvolvidas, né, através dos computadores, né, os computadores mais primitivos, bem primitivos, né, bem no início, né, da criação dos computadores, né, logo após a Segunda Guerra e por aí vai. Então a ideia é aplicar tudo isso que ele sabia e a tecnologia que ele tinha a dispor dele para prever as condições atmosféricas, tá? Em certo lugar, em certo tempo. Então a ideia era, se você escolhe um lugar, né? Então, e algum tempo, será que você pode dizer precisamente como vai ser o tempo, né? O clima, o tempo, eu digo tempo, né? E como vai ser as condições da atmosfera nesse lugar e nesse tempo, né? Então, bem, no Brasil, será que daqui a 10 anos no Brasil a gente consegue dizer precisamente como serão as condições da atmosfera, né? Tá? Então, essa era a ideia, né? E que gostariam, né, de fazer e pretendiam ser uma ferramenta de fato muito forte, né? Tanto para o futuro quanto no passado. Será que você consegue saber como como era a temperatura, por exemplo, como era a atmosfera há 200 anos atrás, por exemplo, né? Então, são ferramentas que uma ferramenta que seria muito forte, né, se a gente tivesse algo assim. Tá? Então, a ideia do Lorentz era exatamente aplicar, né, toda essa teoria de matemática, física e tecnologia para tentar descobrir como é, tá, a atmosfera. E aí tem um problema, né, porque na verdade a matemática tem bons modelos lineares, e a matemática linear, de fato, é uma matemática que a gente sabe modelar e sabe trabalhar, sabe resolver, mas a maioria dos fenômenos que acontecem na meteorologia, eles não são lineares. Então, acontece de maneira natural, apareceram problemas e de fato era difícil criação de modelos para poder prever como que era o tempo. Tá? Então, uma das coisas que ele fez, ele começou a trabalhar em simulações numéricas. Tá? Então, como é que a gente consegue aproximar, né? Tá? Como é o tempo, de fato. Tá? E aí, uma primeira ideia que ele trabalhou bastante foi a criação de algumas equações diferenciais que pudessem modelar o tempo. Tá? Então, se você desse certas condições iniciais, por exemplo, a temperatura, a pressão, a velocidade do vento, e aí será que a gente conseguiria dizer como que evolui, né, a temperatura, a pressão, a velocidade do vento e outras condições, né, ao longo do tempo? Tá? Então, essa era a ideia do Lorentz, e ele de fato construiu as equações diferenciais que fazem isso aí, de certa maneira. E o problema, de fato, que ele encontrou foi nessa palavra observáveis. Né? Tá? Então, aí aparece um problema que é o problema de medição. Né? Então, se você vai medir a temperatura, claro, tem um problema, porque você nunca consegue medir a temperatura precisamente. Tá? Você sempre tem uma aproximação. Tá? Ou a pressão, né? A velocidade do vento. Então, você tem esse problema de medida. Você não consegue medir essas coisas precisamente. E aí, então, de maneira natural, você sempre tem aproximações, tá, do que de fato é a realidade. Então, isso é um problema, porque então, os modelos que ele fez, por mais que fossem bons modelos, né, eles acabavam nunca representando a realidade, porque ele colocava os modelos para funcionar e via que, de fato, se passava o tempo e não era o que acontecia na realidade. Tá? E ele resolveu fazer um experimento que era colocar diferentes condições iniciais, mas muito próximas. Né? Por exemplo, você aproxima... lembra que nos computadores antigos, não é como hoje, né, tudo antigo, basicamente com números. Né? Então, ele colocava duas condições iniciais muito próximas
por exemplo, da ordem de 1 sobre 1000, por exemplo. Né? Então, sei lá, 0,001 de diferença entre as condições iniciais. E aí ele via que, de fato, em um certo tempo, nem muito grande, um mês, por exemplo, depois, dentro das simulações, você já via diferenças muito grandes no resultado. Tá? Então, você botava condições iniciais muito próximas e você deixava o modelo funcionar, fluir, e aí via que a temperatura e a pressão, a velocidade do vento eram completamente diferentes, dadas essas duas condições iniciais que eram muito próximas. Tá? Tá. E aí, bem, você pode falar, de fato, essa era uma ideia de aproximações, ou seja, se você fazia uma aproximação muito pequena, não deveria, a ideia, né, na época, antes do Lorentz, era que aproximações muito pequenas não deveriam fazer mudanças muito grandes no sistema, tá? E aí o Lorentz observou que não, né, na verdade, que exatamente esse problema, né, de aproximações mesmo muito pequenas, né, que geravam situações completamente diferentes uma da outra no futuro, né, que fazia com que fosse impossível de prever o comportamento da atmosfera por longos períodos de tempo. Tá bom? Então ele costumava dizer que a atmosfera ela é um sistema dinâmico instável, porque você perturbava um pouquinho a atmosfera e aí você mudava completamente o futuro, né, da atmosfera. Bom, aqui, por exemplo, a gente pode ver um evento que teve, né, em 1972, dia 29 de dezembro, um evento de meteorologia, de fato, né? E o Lawrence, professor de meteorologia, né, do MIT, ele deu uma palestra com esse título, né? Então, previsibilidade, e era uma pergunta, bem, tentando chamar a curiosidade aí da audiência, diria, né? Então, será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode criar um tornado no Texas? Tá? Então, essa era uma pergunta, de certa maneira, que tentava chamar a atenção da audiência, né? Mas é exatamente a pergunta que tem toda a natureza da teoria do caos em uma pergunta. Né? Tá? Então, essa pergunta, no futuro, foi foi chamado de efeito borboleta, tá? Exatamente porque pequenas mudanças na atmosfera eram o que eles costumavam dizer como um pedacinho, um pouquinho de ar que você joga na atmosfera, né? Ou seja, uma borboleta, um bater de asas de uma borboleta. Tá? Então, de fato, essa pergunta, né, dessa palestra é exatamente o que mostra aí exatamente toda a natureza da teoria do caos, né? Tá? Que foi desenvolvida, né, a partir disso, tá? Mas então eu diria que essa foi uma das grandes descobertas do Lawrence aí, né, entre outras, mas que a atmosfera de fato ela é instável e que de fato pequenas perturbações na atmosfera geram ou seja, mesmo os modelos, né, geram situações completamente opostas, tá? Então, e o que a gente vai fazer é tentar formalizar matematicamente todos esses conceitos, tá? Então, tem esse conceito aí da teoria do caos, de efeito borboleta, tentar, então, como que a gente pode falar matematicamente da teoria do caos, né? Ou seja, essa condição de instabilidade, se você muda um pouco a sua condição inicial, mesmo que mude muito pouco, né? Muito pouco, que acontecem futuros completamente diferentes, e aí, ou seja, como que a gente pode formalizar isso matematicamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar aí é que, de fato, a gente precisa ter uma certa noção de distância, tá? Porque se a gente quer falar... primeiro a gente tem que ter uma noção de dinâmica, que a gente quer falar de futuro e passado, né? Tá? Então, a gente precisa dizer qual é o tipo de dinâmica que a gente vai trabalhar, e tem também uma noção de distância, porque a gente quer saber como diferenciar os futuros, como diferenciar os passados, como diferenciar, de fato, as situações da atmosfera, tá? Então, o que a gente vai fazer é trabalhar em espaços métricos, tá? Que seria aí uma maneira mais geral possível de se falar
de distâncias, tá? Você quer poder diferenciar situações, condições iniciais, quer poder diferenciar a atmosfera, por exemplo, né? E aí, situações de atmosfera, e aí você quer, matematicamente, uma boa maneira de fazer isso é trabalhar em espaços métricos, tá? Então, o que é um espaço métrico? Bem, é um conjunto, tá? E aí você tem uma função que está definida no conjunto, no produto, né, dele com ele mesmo, e associa um número real não negativo, tá? Então ela é uma função que pega 2 pontos e associa um número real não negativo. Tá? Então você está comparando esses 2 pontos, né, os x e y, tá bom? Então, é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer comparar condições iniciais, tá bom? E estados, né, em algum certo momento, tá? Então, condições boas, né? Ou seja, uma métrica, de fato, no conjunto, vai ser uma função que satisfaz bem, ela é sempre não negativa, tá? E ela vai ser zero unicamente quando o x é igual a y, no próprio ponto, tá? Então, você sempre consegue diferenciar, de fato, os pontos diferentes. Ela é simétrica, quer dizer que se a distância, né, do y para o x é a mesma distância do x para o y, e você tem também o que a gente chama de desigualdade triangular, exatamente um triângulo mesmo, né? Ou seja, se você pensar no plano, e aí você pega 2 pontos x e z, e você olha a distância entre eles, e aí você pega um outro ponto em algum lugar, e você vê que a distância entre esses 2 pontos x e z é menor ou igual que a soma dessas distâncias, para x para y e depois para y para z. Tá? Isso como desigualdade triangular. Isso é uma generalização, talvez um pouco abstrata, né? Tá? Mas, claro, você pode pensar isso, se você não tem muito contato com isso, você pode pensar aí como se fosse você estiver no plano ou na reta. Na reta talvez é um pouco simplista demais, mas você está no R2, no plano, e aí você pode pegar o módulo, né? Como é que é a distância de 2 pontos? É o módulo da diferença entre os vetores. Né? Tá? Então, isso é só uma generalização do conceito de distância em um conjunto. Tá? Não há nenhum exemplo concreto. Depois a gente vai falar de exemplos concretos, talvez fique um pouco mais claro, né? Para quem já sabe sobre o assunto. E aí, bem, uma outra noção importante vai ser a bola centrada num ponto de algum raio. Tá? Então, como é que é a bola centrada num ponto X e num raio R? É exatamente o conjunto dos pontos que distam R do ponto X. Tá? Então, no plano você tem um ponto X, aí você pega a bola todos os pontos que estão R próximos, né, do seu ponto X. Tá bom? Então, você pode pensar assim, a distância de 2 pontos ela vai ser maior que R, quer dizer o quê? Quer dizer que o Y não está na bola de raio R do centro X, está fora da bola. Tá? Então, essa é a ideia. Então, às vezes, bolas podem ser úteis para você comparar as distâncias. Tá? Tá, então, uma vez que a gente tem os espaços métricos, vamos falar como é que é a dinâmica que a gente vai trabalhar. Tá? Então, a gente vai trabalhar, em geral, com homeomorfismos que estão definidos num espaço métrico e tem imagem no próprio espaço métrico. Tá? O que é o homeomorfismo? É uma aplicação do espaço no limite, pega um ponto, leva num outro ponto, um elemento do conjunto, leva num outro elemento do conjunto. Bem, tem uma condições de continuidade, tá? Então, ela é uma objeção, tá? E você pode falar da aplicação inversa, então, tanto a função quanto a aplicação inversa são contínuas, e então você fala de homeomorfismo. Continuidade é um conceito bem, eu imagino que todos já tenham visto em algum nível, que se vocês próximos, então condições iniciais bem próximas, então a imagem ela está mais ou menos próxima também, não pode crescer muito, né? Tá bom? Essa que é a noção de continuidade. Então, de fato, mesmo a atmosfera, né, do Lorentz, se a gente for pensar, também são sistemas contínuos. Então, se você pega condições iniciais muito próximas, então, de fato, pode ser que elas se separem muito lá no futuro, né? Que fiquem em situações completamente diferentes, mas por um bom tempo elas vão ficar bem parecidas. Né? Elas vão ficar bem parecidas. Claro, se você pega condições iniciais mais próximas ainda, por mais tempo elas vão ficar parecidas. Né? Situações parecidas e lá no futuro podem ser faladas. Então, a continuidade vai ser sempre importante no que a gente vai falar. Tá? Então, a gente vai trabalhar em geral com homeomorfismos, porque a gente quer falar tanto de futuro quanto de passado. Tá? Essa é uma ideia aí do Lawrence, que era poder analisar como era a atmosfera, né, no futuro também no passado. E aí,
E bem, uma vez que a gente tem um homeomorfismo de um conjunto nele mesmo, a gente pode falar do que é a órbita de qualquer ponto. Tá? Então, se você pega um ponto no conjunto, e aí você faz essa notação aqui, né, F na N, é a composição da F com ela mesma, N vezes. Tá? Então, você olha todos os iterados de um certo ponto. Tá? Então, pega um ponto, aí você pega a imagem dele, aí depois pega a imagem da imagem dele, depois pega a imagem desse cara e vai indo. Tá? Então, você tem o que a gente chama da órbita de um ponto. Tá bom? Então, esse é um cenário bem simples, bem simplista. Tá? Existem muitos outros cenários em sistemas dinâmicos. Você pode trabalhar com equações diferenciais, pode trabalhar com as soluções de equações diferenciais que geram fluxos. Você pode trabalhar com ações de grupos complicadas e você pode trabalhar de várias outras maneiras diferentes de sistemas dinâmicos. Mas essa é uma noção simplista de sistemas dinâmicos e muitas perguntas interessantes surgem aí mesmo nessa noção bem simples. Né? Você tem uma aplicação, você vai iterando essa aplicação e vai vendo o que está acontecendo com os pontos, tá bom? Então é sempre isso, um homeomorfismo que vai dar essa noção para a gente de futuro, de passado e de iteração. Tá? Aí um primeiro conceito que vai ser importante para a gente é o conceito de conjunto estável local. A gente vai chamar de epsilon estável. Tá? Então você pega um ponto x qualquer do espaço e aí você olha esse conjunto WS epsilon de x que a gente chama do conjunto epsilon estável do ponto x, que é o conjunto de todos os pontos do espaço, que quando você vai iterando tanto o x quanto esse outro ponto, né, então os iterados continuam sempre perto. Tá? Então quer dizer que a distância do f na n do y para o f na n do x é menor ou igual que f. Tá? Então as órbitas do x e do y continuam sempre próximas. Tá? Tá? É exatamente o oposto do que a gente estava falando no caso da atmosfera, né? Porque você sempre consegue perturbar para condições iniciais em que se afastam no futuro. Né? Então você quer analisar ao contrário, você quer analisar quais são os pontos que estão próximos do x, mas que mesmo assim continuam próximos indefinidamente no futuro. Tá? Tá bom? Esses seriam candidatos a boas situações, assim, digamos. Né? Então, se você tem uma condição inicial, se você pega uma outra condição inicial que está no conjunto estável local, desse ponto x, a primeira condição inicial, você tem uma boa aproximação da realidade, de fato, porque você sabe que elas vão estar sempre próximas da realidade, né? Indefinidamente, tá? De novo, a continuidade diz que tem um certo tempo que eles ficam próximos, mas você quer que eles fiquem próximos para sempre, tá? Então essa é uma primeira ideia do conjunto estável local, tá? E aí, claro, você pode falar também do instável local, tá? Quer dizer que quando você considera a aplicação inversa, tá? Então você tem em vez de considerar iterados da função f, você considera composições da função inversa, f menos 1, tá? E aí você chama de f menos n. E aí você considera o conjunto dos pontos, o conjunto instável epsilon do x, como o conjunto dos pontos y do espaço, cuja órbita agora para o passado continua sempre próxima do x. Tá bom? Então esses dois conjuntos vão ser super importantes para tudo que a gente vai falar aqui em todos os dias. Tá? A gente vai estar sempre analisando como são esses conjuntos, né? Como é a estrutura desses conjuntos geométrica, como é essa estrutura dinâmica, o que acontece dentro desses conjuntos, o que acontece lá de fora desses conjuntos, né? Como eles se comportam, como é a geometria deles, como eles estão dentro do espaço. Tá? Exatamente porque esse é o conjunto dos pontos em que a gente consegue, de fato, bem comparar com a realidade, digamos, na ideia do Lorentz. Tá bom? Tá, então, essas são as definições. Se alguém tiver alguma pergunta quanto às definições, depois enfim, podem escrever, a gente conversa. Tá. E aí, finalmente, a gente define formalmente, qual é a ideia do Lorentz com relação às condições iniciais. Tá? Exatamente o que ele chama de sensibilidade às condições iniciais. Tá? Então, a gente muitas vezes vai chamar só de sensibilidade, né, ou só sensível, um homeomorfismo sensível, né? Mas ele é sensível com relação às condições iniciais. E o que quer dizer, bem, a definição formal é que existe uma constante, e essa constante não depende de nada, tá? Não depende do ponto onde você está no espaço, não depende
de nada, depende unicamente do sistema, tá? Cada sistema aí sensível teria sua própria constante de sensibilidade, a constante, tá? A constante que a gente chama de constante de sensibilidade. E o que tem de interessante nessa constante é que qualquer ponto que você pegue do espaço e qualquer bolinha centrada nesse ponto, ou seja, qualquer delta maior que zero, você vai conseguir um ponto que está delta próximo do x, ou seja, está nessa bolinha do x, está bem pertinho do x, e vai conseguir um iterado futuro que eles se afastam dessa constante c. Tá bom? Tá, então, vamos, enfim, traduzir um pouquinho, né? Então, não interessa qual é a bola que você pega no espaço, né? Você pega um ponto em qualquer lugar do espaço, tá? Então, perto dele, arbitrariamente perto dele, para qualquer delta que você quiser, então, arbitrariamente perto dele, você sempre vai conseguir algum outro ponto, uma outra condição inicial, que quando você deixa o seu modelo fluir, né? Tá? Então, quando você olha para o futuro, né, essas duas condições iniciais, elas se afastam dessa constante C. Tá bom? E é sempre essa constante C, tá bom? Então, não interessa qual é a bola que você pegue, e não interessa quão perto você queira, qual ponto, né, e quão perto você queira desse ponto, sempre vai existir alguma outra condição inicial, algum outro ponto que se afasta desse ponto X no futuro. Tá? E se afasta dessa constante uniforme, tá? Mas essa mesma constante C. Isso é importante. Então, em termos de conjuntos estáveis locais, né, isso já é uma visão um pouquinho depois do Lorentz, um pouquinho mais moderna, talvez, é que isso é a mesma coisa que você dizer que os conjuntos estáveis locais não podem conter bolas, tá, do espaço. Agora tem alguém aqui. Consigo... agora eu estou vendo pessoas aqui. Vamos fechar nas câmeras. Tá, isso quer dizer o quê? Quer dizer que os estáveis locais não podem conter bolas do espaço, tá bom? Bem, por quê, né? Exatamente, porque se uma bola está contida no estável local, então quer dizer que quando você itera, lembra que o estável local é exatamente o conjunto dos pontos cujos iterados sempre ficam próximos do x, né? Tá bom? Dos iterados do x. Tá? Então, exatamente a existência desse ponto y diz, né, que esse y não pode estar no estável local do x, porque ele se afasta no futuro. Tá? Então, quer dizer que o estável local do x, ele não pode conter nenhuma bola centrada em x. Tá? Para qualquer raio que você pega, você sempre consegue um pontinho lá dentro que não está no estável local do x, que se afasta no futuro. Tá bom? Então, você pode olhar a sensibilidade como sendo também uma condição que você coloca nos estáveis locais do seu sistema. Tá bom? Então, tem essa noção talvez um pouquinho mais moderna, mas essa é a sensibilidade às condições iniciais. Você muda um pouquinho a condição inicial, não interessa com um pouquinho você muda, você no futuro tem condições completamente diferentes. Tá? E a mesma coisa você pode falar no passado, tá? Então, se você considerar a função inversa, você pode considerar também a mesma condição, se você muda um pouquinho a condição inicial, no passado eles se afastam. E a mesma coisa você falar que os instáveis locais não contêm nenhuma bola centrada. Tá? Tá bom, então essa é a sensibilidade. Oi, Jesus? Renato, o Helmut ele pergunta se a sensibilidade do espaço ambiente requer que não tenha pontos isolados. Sim, exatamente isso. Aqui, de fato, é uma consequência, né? Se você tem um homeomorfismo sensível, necessariamente o seu espaço não pode ter pontos isolados. Né? Se você está em espaço com pontos isolados, você já não satisfaz essa condição, né? Direto. Tá? Bom, exatamente. Tá bom? Então, tudo que a gente vai trabalhar aqui para frente, você pode colocar isso como hipótese, tá? De fato, os espaços não vão ter pontos isolados. Ponto isolado seria que você tem um ponto que tem uma vizinha, uma bola que não tem nenhum outro ponto, né? Então, se não tem nenhum outro ponto, não tem como ter algum outro cara que se afasta. Tá? Tá bom. Então, essa é a definição de sensibilidade. E aí, bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai falar vamos dar alguns exemplos, né, ao longo do curso, vários exemplos, tá, do que são de sistemas sensíveis, as condições iniciais. Bem, e aí, em particular, tem esses sistemas que são os topologicamente hiperbólicos, que a gente vai falar de maneira especial. A gente vai definir daqui a pouco. Mas temos aí uma primeira, vou falar agora de uma primeira maneira de se
de se conseguir sistemas sensíveis que talvez seja um pouco mais simples de se provar, vamos dizer assim, né? Do que a sensibilidade de fato, é através das noções de transitividade e da densidade dos pontos periódicos. Tá? Então, se você pega um ponto do espaço, né, a gente vai dizer que ele é periódico, se você começa a iterar esse ponto, em algum momento você volta no próprio ponto. Tá? E aí, como você tem um homeomorfismo, isso quer dizer que a órbita desse ponto é finita. É um conjunto finito de pontos. Tá bom? Beleza? Então, esses são pontos periódicos para os homeomorfismos. Bem, os pontos periódicos são bastante úteis, né? Porque você sabe que você não tem muita diferença do que pode acontecer, né? Você sabe que a órbita dele é finita e fica solto. Tá? Então não tem muitos problemas. E aí você tem essa noção de transitividade que está um pouco do outro lado assim, do espectro na questão de complexidade, porque bem, exatamente o oposto, né? A órbita dos pontos elas são infinitas, dos pontos transitivos, né? Elas são infinitas, e não só isso, elas passam em qualquer lugar do espaço, né? Qualquer bolinha que você possa pegar, uma hora, né, as órbitas transitivas vão entrar nessas bolinhas. Tá? Então, formalmente seria assim, né? Se você pega dois pontos do espaço, x e y, e pega qualquer bolinha contendo esses dois pontos, então sempre vai existir um outro ponto que está aqui nessa bolinha, e aí quando você vai iterando ele, uma hora ele entra nessa outra bolinha. Tá bom? Então, dados dois pontos e um epsilon maior que zero, que está representado aqui nessas duas bolinhas, tá? Então, sempre existe um z que está na bolinha de raio epsilon centrado em x, né? E algum iterado futuro do z que entra na bolinha de raio epsilon centrado em y. Tá? Então, quer dizer que se você quer dizer que esse aberto aqui, essa bola, quando você começa a iterar, ela vai se deformando até que ela intersecta qualquer outra bola que você pegar no espaço. Tá bom? É isso que acontece. E um teorema conhecido, né, do Birkhoff, é que um homeomorfismo ele é transitivo se somente se vai existir um ponto cuja órbita futura seja densa no espaço. Tá bom? E não só um ponto, na verdade existe um residual de pontos no espaço. Tá? A maioria dos pontos vão ser transitivos. Tá bom? Então, a noção de transitividade tem, de certa maneira, essa noção de caos, né? Porque enfim, você tem órbitas que passam em todos os lugares, então meio que elas têm que passar por aqui, então quer dizer que elas têm que ir para outro lugar. Então, se você fixa um ponto qualquer do espaço, então umas órbitas transitivas elas meio que passam aqui, depois elas vão embora e vão se afastar, né? Então você meio que tem a noção de sensibilidade. Não é bem assim, tem então um certo cuidado, mas você tem essa proposição que é uma maneira de se criar, de se provar a sensibilidade, é que se você tem um homeomorfismo transitivo e que tenha pontos periódicos densos no espaço, então ele é sensível. Tá? Então, pontos periódicos densos quer dizer que se você pega o conjunto de todos os pontos periódicos, isso não é fechado, não tem que ser fechado, tá? No espaço, mas ele é um conjunto denso do espaço. Quer dizer que em qualquer abertinho que você pegar, sempre tem pontos periódicos. Tá? Então, se você tem essas duas propriedades, tá? Se um sistema tem essas duas propriedades, então ele é sensível com relação às condições iniciais. Tá? Essa proposição tem muita história, na verdade. E, por exemplo, né, o Devaney foi um dos primeiros a definir a noção do que seria caos no sistema dinâmico. Tá? E essa noção do Devaney, na verdade, eram exatamente essas três propriedades juntas. Tá? Então, o caos, no sentido do Devaney, era que um sistema fosse sensível com relação às condições iniciais, que ele fosse transitivo, que tivesse pontos periódicos dentro. Tá? E aí tiveram várias generalizações, mas, enfim, em algum momento se perceberam, né, e é essa proposição, de fato, que, na verdade, você não precisava da definição de sensibilidade, da propriedade de sensibilidade na definição de caos, porque ela já era consequência, de fato, da transitividade e da densidade dos periódicos. Tá, então essa é uma maneira de se concluir que sistemas são sensíveis. Tá? E o que eu vou fazer agora é exibir um exemplo onde a gente vê essas três propriedades acontecendo, né, simultaneamente, de maneira bem simples. Tá? Tá, e aí o exemplo é bem conhecido pelo pessoal de sistemas dinâmicos aí, então o pessoal que já estuda sistemas dinâmicos já vai entender.
mas a gente chama de shift, né? Ou função de deslocamento, tá? Então, o espaço que a gente vai trabalhar, tá? O conjunto que a gente vai trabalhar é o conjunto de todas as sequências, tá? Cujos elementos das sequências são algum número que estão entre 0 e 1. Tá? Pode ser 0, 1, pode ser meio, pode ser π sobre 4, sei lá, qualquer número que está entre 0 e 1. Tá bom? Nesse intervalo real. Tá bom? Então, esse é um conjunto, e aí os pontos desse conjunto são sequências. Tá? Isso é importante observar. Então, cada ponto do seu espaço é uma sequência. Tá? Então, às vezes a gente pode trazer aqui para o R2 de novo. Né? Então, uma sequência a gente vai denotar como um ponto. Tá bom? E aí, bem, então esse é o conjunto, e a gente tem uma métrica nesse conjunto. Né? Então, de novo, a gente precisa falar de distância, né? Para poder comparar as três condições iniciais. Tá? E aí a gente tem uma métrica nesse conjunto. Como é que você calcula a distância entre duas sequências diferentes? O que você faz é analisar em cada uma das coordenadas a diferença dos elementos dessa sequência. Isso é sempre o número entre 0 e 1, porque esses números não sempre entre 0 e 1. Tá? E aí você soma, né? Você meio que limita pela série geométrica aqui. Né? Tá? Então você soma a diferença dos elementos, divide por 2 ao módulo de n, aí você soma tanto no futuro quanto no passado. São sequências bilaterais. Tá bom? Tá? Então é um exercício, de fato, aí, quem quiser fazer com detalhes, provar que de fato isso é uma métrica no espaço das sequências, tá? No espaço sigma. E aí a gente pode falar do sistema dinâmico nesse espaço métrico, que é exatamente o shift. Tá? A gente vai denotar pelo sigma, esse sigma pequenininho e o sigma grande para o espaço. E aí, o que ele faz? Ele pega uma sequência e leva na mesma sequência, só que deslocada para o lado, tá? Para a direita, tá bom? Então, essa sequência xn ela começa lá no x0, x1, x2, e para o passado x-1, x-2. Tá? E qual é a imagem dessa sequência pelo shift? Né? Vai ser a sequência que começa no x-1, tá? Aí depois vai para o x0, x1, né? Aí o x-1, aí depois x-2, x-3. Tá? Então é isso, ela pega uma sequência xn e leva no xn-1. E aí é um sistema dinâmico bem simples, na verdade, né? O pessoal chama de determinístico, talvez aí, né? Você pega um ponto, leva num outro ponto, e aí o que a gente vai mostrar é que, de fato, todo esse caos que a gente falou acontece nesse sistema, tá? Essa foi uma das grandes ideias do Lawrence também, né? Que exatamente em sistemas, e que é uma coisa interessante da teoria do caos, é que é exatamente em sistemas, que o caos aparece em sistemas determinísticos, tá? Então é isso que a gente vai provar, que, então, de fato, que o shift ele é transitivo, ele tem pontos periódicos densos e ele é sensível com relação às condições iniciais. Tá bom? Então vamos fazer a prova aí com detalhes. Então, são umas continhas, tá? A gente vai ficar os próximos, sei lá, 15 minutos aí fazendo essas continhas. Mas eu espero que vocês achem interessante ver essas noções aparecendo dentro desse sistema. Tá bom? Tá, então primeiro vamos provar a transitividade. Tá? Então o que é a transitividade? Lembra, você pega dois pontos quaisquer e qualquer bolinha nesses dois pontos. E aí você tem que mostrar que tem um ponto aqui nessa bolinha e um iterado futuro desse cara entrando nessa outra bolinha. Tá? Então pega esses dois pontos, que lembra que os pontos são sequências, tá? E aí pega um epsilon maior que zero, que é o raio dessas bolinhas. Tá? E aí você pega um n, tal que 1 sobre 2 na n fica menor que epsilon sobre 2. 1 sobre 2 na n é uma sequência que converte para zero, né? Então você pode pegar um n grande, assim, aqui, que isso aqui fica menor do que esse epsilon sobre 2. Tá? E aí quem vai ser essa sequência Zn, né? Que vai partir daqui e vai chegar lá. Tá? Vai ser exatamente essa sequência aí. Ela é a própria sequência xn, a sua sequência inicial que é xn, né? Você olha de menos n até n, tá? De menos n grande até n grande. É a sua própria sequência xn. Então você tem xn, você quer pegar uma outra sequência que está bem perto dela, tá? Então você começa essa sequência que está perto, você começa sendo igual a ela, só que só nesse pedaço, tá? De menos n até n. E aí depois você pega a sequência yn, então de menos n até n você tem a sequência xn. E depois você vai lá para o passado de menos 4n até menos 2n, também é um bloco de tamanho 2n. E aí você bota a sequência yn, só que também shiftada um pouquinho para o futuro, né? Então é o y
N, a gente chama, quer dizer, você coloca a sequência YN, né? Também de menos N até N, só que aqui nesse pedaço. Tá, que é o que a gente faz aqui, né? Quando o Nzinho ele é 3N, é menos 3N, aqui você está no zero, né? Então, você coloca aqui de menos 4N a menos 2N, você coloca o pedaço da sequência YN que vai de menos N a N, tá? Então, você tem... E é zero nos outros pontos, tá? Então, você tem essa sequência ZN, ela é formada por dois blocos, tá? Um primeiro bloco, que é um pedaço da sequência XN, um segundo bloco lá para trás, que é um pedaço da sequência YN, tá? E aí a gente vê, né, aí facilmente que a distância dessa sequência ZN para o XN, né, vai ser muito pequena, porque você tem que... Lembra como é que é a distância, né? Você olha a diferença dos elementos da sequência, né? Tá? Então, de menos N até N, a XN e o ZN são a mesma sequência, né? Então, a distância é zero, tá bom? Então, você sobra as diferenças em todos os outros pontos, né? Mas se você toma um N muito grande, de maneira que isso aqui é menor que f1/2, né? Que foi o que a gente fez, tá? Então, as outras coordenadas não influenciam muito na distância, tá bom? Tá? Então, de fato, a distância do Zn para o Xn ela é menor do que epsilon. Tá? Então, essa é uma sequência. Zn é uma sequência que está epsilon próximo do Xn. Se você itera essa sequência Zn, é um iterado 3 na N, tá? Então, esse iterado, se você agora analisa a distância desse iterado para a sequência YN, que era aquela outra sequência por aqui, né? Tá? Então, tem o Zn, o Xn, o Zn está por aqui, você vai iterar esse Zn, e agora eu vou mostrar que esse iterado está pertinho da sequência YN. Tá? E aí, de novo, você olha como é que é a diferença dos elementos dessas duas sequências, né? Se você itera a sequência Zn, tá 3N vezes, então essa parte aqui, esse bloco aqui, que é o bloco do YN, vai chegar aqui no meio, né, de novo, dessa sequência. Tá? E aí você agora analisa a diferença dessas duas sequências, da sequência YN e do iterado do Zn, só que nesse bloco aqui no meio, elas são exatamente a mesma sequência, então eles se anulam, tá? E aí sobram só de novo os finais dessa série, que não contribuem muito para a distância, porque estão limitados por 1/2 na N. Tá? Então, aí você prova a transitividade, tá? do shift. Você pega uma sequência, você cria uma outra sequência que está bem pertinho, que você forma a partir dessas duas sequências, né? Pega duas sequências, cria uma outra sequência que começa aqui e chega até lá pertinho, tá? E para qualquer epsilon marca. Então, isso mostra a transitividade do shift. Tá? Bem, e aí a gente consegue mostrar também a densidade dos pontos periódicos. É claro que os pontos todos não vão ser periódicos, né? Mas perto de qualquer ponto que você pega, aí você começa com uma sequência XN no espaço e um epsilon marco zero, então você tem que mostrar que tem um ponto periódico epsilon próximo da XN, tá? E aí você define quem vai ser esse ponto periódico. Tem a definição aí. Mas esse ponto periódico é só você pegar, você pegou esse N, de novo, né? Tá o 1/2 na N menor que epsilon/2. Né? E aí você pega a sequência Zn, de novo ela é igual a Xn, de menos N até N, e ela vai continuar sendo, você pega esse bloco, né, que ela é igual ao Xn, e aí você repete esse bloco várias vezes, infinitamente, para frente e para trás. Tá? Esse mesmo bloco, tá bom? Então, como você repetiu o bloco e você vai só deslocar para a direita a sequência, então isso vai ser um ponto periódico, né? Você vai pegar, uma hora esse outro bloco aqui que você repetiu vai voltar a ficar aqui e a sequência virou toda a mesma sequência que você está. Tá? Tudo bem? Tá? Então, beleza. Então, esse cara é um ponto periódico. Tá? Então, de fato, o sigma 2 na N mais 1 dessa sequência Zn é a própria sequência Zn, tá? Porque ela é formada pelo mesmo bloco da sequência Xn que se repete. Tá? E ela vai estar epsilon próxima da sequência Xn, porque você pegou, o mesmo motivo, né? Você pegou um bloco de menos N até N exatamente igual à sequência Xn. Tá? E aí, no final da série, você não importa muito para a distância. Tá? Então, você tem aí a densidade dos pontos periódicos. Você fez isso para qualquer sequência e qualquer epsilon. Se você diminui o epsilon, você pega um outro N e aí pega um outro ponto periódico da mesma maneira. Tá? Então, você mostra que o conjunto dos pontos periódicos é denso no espaço. Tá? Então, o shift ele é transitivo, o conjunto dos pontos periódicos é denso. E também é fácil de mostrar a sensibilidade. Bem, da seguinte maneira, né? Então, lembra o que é sensibilidade. Você tem que mostrar que existe uma constante, e a constante vai ser 1/4 para a gente, tá?
Podia ser outra, tá? Pode ter outras constantes, mas a gente vai pegar essa. E aí, você pega um ponto qualquer no espaço, um epsilon maior que zero, tá? E aí você quer mostrar que tem alguma sequência pertinho aqui, que em algum momento no futuro vai se afastar. Essa constante C, 1 sobre 4, tá bom? Então, aí de novo você faz essa mesma escolha do M, tá? E aí, quem vai ser essa sequência que vai estar pertinho, né? Vai ser exatamente a mesma sequência xn, a menos de um elemento, que vai ser exatamente, você vai trocar, ou seja, é a mesma sequência xn, né? A menos do elemento x menos n, que você vai trocar. Né? Então, você tem a sequência xn aqui, aí lá na coordenada menos n você troca por x menos n mais c ou menos c, tá? E o c é 1 sobre 4 aqui. E aí depende se o x menos n está no intervalo de 0,5 ou se ele está no intervalo meio 1. Então, se ele está no intervalo 0,5, aí você soma 1 sobre 4, né? Que ele ainda vai estar dentro do intervalo 0,1. Né? Se ele está aqui, você diminui 1 sobre 4. Tá? Então, você tinha a sequência xn, criou uma outra sequência zn, que vai estar epsilon próximo da xn, porque a única coordenada diferente é exatamente essa coordenada x menos n. Bem, e aí, então, a distância vai ser menor que epsilon, tá? Porque o n é muito grande, né? A gente fez essa escolha. E aí, se você itera essas duas sequências, a xn e zn, para o futuro, tá? O que vai acontecer é que uma hora essa coordenada x menos n, você vai iterando, né? Até que ela, quando você itera sigma na n, exatamente, que ela vai chegar na coordenada zero, e a distância dessas duas sequências vai ser exatamente essa diferença aqueles dois elementos lá, né? Que é exatamente c, tá bom? Porque você deu um chute bem grande aqui para cima nessa coordenada x menos n da sequência. Tá? Então, o que a gente fez aqui, né? A gente provou que qualquer sequência que a gente pegue, tá? Qualquer sequência, e qualquer epsilon maior que zero, aí você vai lá para trás na sequência e dá um chute lá para cima ou para baixo, né? Nessa coordenada. Aí você soma essa constante C aqui, né? Ou para cima ou para baixo, dependendo de onde ela está. E aí você tem uma nova sequência, que você mudou uma coordenada, mas você tem uma nova sequência, que está epsilon próximo da sua sequência original, porque o chute foi lá no final e não importa muito para a distância, né? Mas quando você itera, uma hora essas sequências chegam aqui, e aí essa distância, que é exatamente C, né? Ela se torna relevante, tá? E ela fica... Então, essa é a sensibilidade aí também. Então, qualquer ponto, qualquer epsilon, você consegue uma outra sequência que está bem próxima, mas que lá no futuro ela se afasta. Tá bom? Então, aí a gente vê essas noções de transitividade, densidade dos periódicos e sensibilidade acontecendo num sistema que, tudo bem, tem uma certa dificuldade nas notações, né? A notação é sempre muito pesada, mas é um sistema determinístico, um sistema daquele jeito que a gente falou, pega um ponto, leva num outro ponto, um homomorfismo. Né? Bem, a gente vê o caos, né, acontecendo dentro desse sistema. Tá? Essas noções de sensibilidade, condições iniciais, transitividade e densidade dos periódicos. Tá? Tem alguma pergunta com relação ao exemplo? Perguntas hasta agora? Tá. Bem, uma coisa a gente está falando... a gente está falando sobre sensibilidade, então. Né? Então, assim, ela, de certa maneira, a sensibilidade, ela dá... talvez um pouquinho, às vezes, complicado de provar, né? As coisas de fato. Mas você só precisa provar a existência de um ponto, né? Que está perto e que se afasta. Né? Os outros pontos eu não sei o que faz, eu não sei o que acontece com os outros pontos. Né? De novo, é uma condição no estável local. Né? Vocês estão me ouvindo? É porque meu microfone deu um barulho. É uma condição no estável local. Quer dizer que o estável local não é uma bola inteira. Tá? O estável local não contém uma bola. Né? Então, quer dizer que pode ter vários pontos do estável local lá, mas tem que ter pelo menos alguns que se afastam. Né? Tá? Então, bem, uma ideia seria, né, tentar ver se a gente consegue forçar um pouco mais de caos, né, no sistema, pedindo que, sei lá, todos os pontos se afastem, né, por exemplo. Em vez de provar, em vez de ter
tem um ponto aqui, em vez de você conseguir um outro cara aqui pertinho que se afasta, o que acontece se a gente pedir que todos se afastem, né? Tá? Pedir um, às vezes, é um pouco fraco, né? Claro, se pedir que tenha um que se afaste, né? Ou seja, se você colocar, né, no cenário do Lorentz, seria algo assim, né? Você tem, né, a realidade, né? Enfim, aí você tem uma certa condição inicial e aí você pode dar o azar de ir para alguma condição inicial, fazer uma aproximação em alguma condição inicial que seja ruim. Mas às vezes você pode dar sorte de ir para alguma condição inicial que esteja perto, mas que seja boa, né? Que fique, né, acompanhando, né, no futuro. Tá? Então, a pergunta é, será que existem sistemas em que você nunca dá essa sorte? Né? Porque seria bom dar essa sorte, né? Porque você faz uma aproximação, você faz um modelo, uma aproximação, seria muito bom que você faça que a sua aproximação seja real, né? Tá? Isso que seria bom. Tá? Então, será que tem sistemas, né, em que não existe, você nunca vai dar essa sorte? Né? Quer dizer, será que tem sistemas em que todas as condições iniciais próximas vão dar condições completamente diferentes no futuro, né? Tá? Essa é a pergunta. Então, será que a gente consegue mudar a sensibilidade? Tá, existe um ponto que no futuro se afasta para todos os pontos que estão próximos no futuro se afastam, tá? Então, essa é uma primeira pergunta e aí vem o conceito de expansividade positiva. Tá? Então, a gente parte de um homeomorfismo, né, de novo, de um espaço nele mesmo, e a gente chama, para dizer que ele é positivamente expansivo, se existe essa constante, a mesma coisa, tem uma constante que não depende de nada, de nenhum ponto, nada. Só que se você pega quaisquer dois pontos diferentes, tá? Não interessa quem eles sejam, quaisquer dois pontos diferentes, então vai existir um iterado futuro que ele se afasta. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Esses seriam sistemas em que seriam ruins para a gente, né? Porque a gente nunca daria a sorte de fazer uma aproximação legal, digamos assim. Tá? E aí, se você for, né, na linguagem dos estáveis locais, isso quer dizer que os estáveis locais seriam triviais, tá? Quer dizer que você nunca tem pontos que ficam acompanhando sempre. Tá? E aí, bem, tem um resultado, né? Tudo bem, você pode falar a mesma coisa para o passado, né? Enfim, negativamente expansivo, né? Sei lá, e os estáveis locais. Mas aí tem um teorema, né? Que diz que essa situação não acontece, tá? Então, nunca acontece, tá bom? Essa situação. Se você está trabalhando, claro, com homeomorfismo num espaço métrico compacto, e aí, bem, para quem não tem muita noção da teoria de espaços métricos, isso... Bem, no plano, os compactos são exatamente os conjuntos que são fechados e limitados, né? Você pode pegar as bolas fechadas e por aí vai. Mas, de maneira mais geral, os espaços compactos são os que todas as sequências possuem subsequências que convergem. Né? E a compacidade é muito útil quando você trabalha em sistemas dinâmicos, porque você consegue fazer com que o caos, de certa maneira, o caos aparece. Assim. Você tem... enfim, depois o Wellington vai falar um pouquinho sobre isso, a compacidade, tá? Mas o teorema é que se você tem um homeomorfismo de um espaço métrico compacto nele mesmo, então essa que é o nosso cenário, né? A gente está sempre trabalhando com homeomorfismo de espaços métricos compactos. Espaços métricos, né? Aqui você tem essa noção de compacidade, que é importante. Mas então, essa propriedade de ser positivamente expansivo só acontece em conjuntos finitos. Tá? Então, de fato, qualquer conjunto finito e qualquer homeomorfismo, você nunca vai ter caos, né? Sempre em qualquer ponto vai ser periódico, o conjunto é finito, né? Você vai ficar trocando os pontos, né? Não interessa qual é o homomorfismo que você vai pegar e não vai ter caos, né? Tá? Tá bom? Não tem sensibilidade, né? Condições iniciais, tá? Tá bom. Tá, então esse é um teorema aí, bem, o autor, de fato, tem várias provas desse teorema. Se você procura na internet, você consegue, sei lá, mais de 10 provas diferentes, eu acho. Sei lá. E aí, bem, isso diz pra gente o seguinte, isso diz pra gente que essa noção, no nosso cenário, né, de homeomorfismo, de espaços métricos, tá? Essa noção de expansividade positiva não diz nada, na verdade, tá? Ou seja, não existe essa noção de expansividade positiva, tá? Então, de certa maneira, os estáveis locais,
eles sempre têm que... Eles não podem ser triviais todos ao mesmo tempo, tá? Em todos os pontos do espaço. Então, os estáveis locais sempre tem que ter, sei lá, pelo menos alguns pontos diferentes só do próprio ponto, tá? Tá, mas isso não tira ainda o nosso problema de poder existir, né? Ou seja, tudo bem, eles não vão se afastar para o futuro, né? Tá? Mas será que a gente consegue, de alguma maneira, burlar esse problema, né? Para conseguir uma noção um pouco mais forte do que a sensibilidade? E aí a resposta é sim. E a gente define essa noção de expansividade. Ela surgiu no artigo do Woods, num artigo do Proceedings of the American Mathematical Society. E a única coisa que diferente tem aqui, né, é que você pede que os pontos se afastem de algum iterado inteiro, tá? Então, ou seja, não quer dizer que pontos diferentes sempre vão ter iterados que se afastam, mas não necessariamente esses iterados são futuros, tá? Não necessariamente você vai iterar esses caras para o futuro, eles vão se afastar. Tá? Pode ser que algum par de pontos se separe para o futuro, algum outro par de pontos vai se separar para o passado. Tá? E é uma situação natural, porque a gente está falando com homeomorfismos, né? Então a gente pode fazer essa diferença entre futuro e passado. Então, de novo, se a gente coloca em termos, né, de estáveis locais e instáveis locais, isso quer dizer que em todos os pontos do espaço, se você pega, né, a interseção do estável local com o instável local, aí ela é só o próprio ponto X. Tá? Então, isso quer dizer que você nunca pode ter dois pontos cuja órbita inteira, né, tanto futura quanto passada, fiquem próximos o tempo inteiro. Tá? Bom, então, essa é a noção de expansividade. Tá? Então, para qualquer ponto que você pegue, não interessa, né, qual outro ponto, né, qualquer outro ponto, tá? Pode ser tão próximo quanto você queira, né? De fato, lembra, a sensibilidade tem um outro pontinho aqui da parte no futuro, tá? No futuro, necessariamente, tá? A expansividade para a gente vai ser, ou seja, quaisquer par de pontos que você pegue, né, então fixar no X qualquer outro ponto Y que você pegue, vai se afastar também. A órbita, ou para o futuro ou para o passado, vai se afastar, tá bom? Mas você não tem controle, se ela se afasta para o futuro ou para o passado, necessariamente. E aí uma proposiçãozinha também é que, de fato, isso é uma generalização de sensibilidade, tá? Então, se você tem um homeomorfismo expansivo de um espaço nele mesmo, né? E aí tem essa condição aqui no espaço, né? Que a gente ainda não, eu não sei relaxar ainda muito bem isso, mas do espaço ser um contínuo de piano, tá? E aí você pode... Bem, o que é um contínuo de piano, né? Então, para quem já sabe um pouco mais de espaços métricos, é que o espaço ele é compacto, ele é conexo e ele é localmente conexo. E localmente conexo quer dizer que em cada ponto tem uma vizinhança, tem uma bolinha conexa. Tá? Então, se você está pensando lá no R2 ou uma superfície, né, compacta, ou então... bem, são coisas mais possíveis de serem visualizadas, né? Tudo esses são contínuos de piano, mas tem exemplos mais complicados de contínuos de piano que estão bem longe de serem aí superfícies, né? Tá? Então é um exercício checar. Quer dizer, vou falar um pouquinho sobre a prova dessa proposição agora, tá? Mas é que de fato essa expansividade ela é uma noção bem mais forte do que a sensibilidade, tá? E a ideia é a gente vai fazendo essa comparação aí ao longo do curso, tá? Então, como é que vou dar uma ideia só da prova, tá? Ou seja, quais são os passos dessa prova, que de fato, então, expansividade implica sensibilidade, desde que seu espaço tenha algumas propriedades razoáveis e não seja tão feio, tá? Claro, né? Se o espaço, de novo, né? Se o espaço é um número finito de pontos, qualquer homomorfismo é expansivo, é positivamente expansivo, e aí nunca pode ser sensível, né? Tá? Então, o espaço não pode ser qualquer coisa, tá? Então, o espaço tem que ser alguma coisa razoável, tá? E aí, então, bem, o primeiro passo é observar que quando você tem expansividade, tá? A expansividade, ela implica boas propriedades nos estáveis e nos instáveis locais, tá bom? Então,
precisamente é que ela diz que existem contínuos não triviais no estado local que contém um ponto X, tá? Então, se você pega um ponto, tá, você está no, sei lá, pensa numa superfície, ou no R2, né? Tá? Aqui. E aí, né? Então, nos sensíveis, você sabe, né, que os estáveis locais não contêm vizinhanças, mas nos expansivos, eles com certeza contêm pelo menos. Eles não podem ser. A gente viu que os estáveis locais não podem ser triviais todos, né? Mas se. Mas eles poderiam ser coisas meio intermediárias, né? Mas se você tem expansividade, você sempre tem pelo menos um contínuo. Tá? Imagina que você tem uma curva contendo, né, esse ponto X, né, uma curva contendo esse ponto X. E toda essa curva está no mesmo estável local. Né? Então você sabe que você tem uma boa margem para mudar as condições iniciais aí e continuar tendo o mesmo futuro acontecendo. Tá bom? Tá. E aí, bem, a partir bem, tanto para o futuro quanto para o passado, tá bom? Então você tem a existência dos contínuos estáveis locais, tanto para o futuro quanto para o passado. A gente vai falar mais, eu vou falar mais especificamente desse passo aqui, da existência dos contínuos estáveis e instáveis locais. Eu vou falar mais nas próximas aulas, tá? Na terceira aula e na quinta aula. Tá bom? O Edson também. Tá? Mas, uma vez que a gente tem a existência desses contínuos estáveis e instáveis locais, tá? Bem, contínuo para a gente é compacto e conexo, tá? Então, enfim, uma vez que a gente tem, né, boas propriedades nos estáveis e instáveis locais, né, são contínuos que contêm ponto X, né, então a gente consegue provar sensibilidade de maneira razoável, né? Tá? Porque se o seu sistema não fosse sensível, quer dizer que o estável local de algum ponto conteria uma bola, né? Tá? Uma bola inteira. E aí... Só que o ponto X, lembra que ele tem um contínuo instável, né? Que a gente acabou de falar nesse primeiro item. Né? Tá? Então, ele tem um contínuo instável. Tá? Então, todo esse contínuo instável, ele está contido no intersecto dessa bola aqui dentro, né? Tá? E aí, só que como essa bola está toda no estável local, né? Você vai ter toda essa interseção, né, do contínuo instável com essa bola que está no estável local, você vai ter que estar nessa interseção, né? Tanto do estável local quanto do instável local. Tá? E aí você contradiz a expansividade, né? Porque a expansividade diz que essa interseção aqui ela é só um único ponto. Tá? Então, não sei se ficou clara a prova. Claro que não ficou claro porque eu não provei essa primeira parte da existência dos contínuos, estáveis e instáveis, mas a gente vai fazer isso nas próximas aulas. Tá? Mas supondo, né, essas boas propriedades aqui, que de fato a expansividade prova, né? De fato a expansividade dá para a gente, as boas propriedades nos contínuos estáveis e instáveis locais, né, nos conjuntos estáveis e instáveis locais. Então a gente prova a sensibilidade. Então, de fato, a expansividade é uma noção mais forte do que a sensibilidade, porque lembra que é nesse sentido, né? A sensibilidade, ela ou seja, existe um ponto diferente, uma condição inicial diferente que no futuro vai se afastar. Tá? A expansividade é todos os pontos diferentes se afastam, mas você não tem controle se afasta no futuro ou no passado. Não tem essa diferença, mas todos os pontos diferentes têm que se afastar. Tá bom? Então, a expansividade é uma noção um pouco mais forte do que a sensibilidade. Bernardo, tem um estudante que pergunta o que é um contínuo. Então, um contínuo, tudo bem, eu falei rápido, mas um contínuo, ele é um compacto e conexo. É um conjunto que é compacto e conexo. E aí, quando o contínuo, além disso, for localmente conexo, aí ele é um contínuo de Peano, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Fiquem tranquilos aí, tá? Por enquanto, é uma propriedade do espaço, é uma propriedade que a gente está colocando no espaço, tá? Mas não tem a ver com a dinâmica em si, tá bom? A dinâmica é a expansividade, né? O sistema dinâmico. Tá? A propriedade importante aí que a gente tem que olhar, né? Que eu estou interessado agora, né? Deixar mais claro, é exatamente a diferença da expansividade e a sensibilidade, tá bom? Eu sugiro que coloque depois no Google aí, tá? Aparece aí o que é um contínuo de Peano. Ou então, só colocar, enfim, é isso. Né? Aí vai aparecer lá a definição de compacto, conexo, localmente conexo. Então, enfim. São os conceitos básicos de teoria de espaços métricos. Né? Claro, quem já viu o que é um espaço métrico, fez um curso, talvez, né, dos estudantes.
talvez já tenham passado por isso. Tá, mas... então eu sugiro que deem uma olhada, até para as próximas aulas, mas o que eu quero deixar um pouco mais claro agora é essa relação expansividade e sensibilidade. Tá? A expansividade ela é mais forte que a sensibilidade, desde que você não tenha um espaço muito degenerado. Tá? E aí no futuro eu vou falar, fiquem tranquilos que no futuro eu vou falar um pouquinho mais sobre os estáveis locais e os instáveis locais, no caso expansivo. Tá? Tem mais uma pergunta, tem o Victor Wanka, ele pergunta que qual é a razão para utilizar a continuidade de Peano. Qual é a razão? Tá, tudo bem. Bem, primeiro é que se o espaço não for conexo, você nunca vai conseguir um contínuo aqui dentro. Né? Se o espaço for um conjunto de Cantor, por exemplo, você nunca consegue um contínuo dentro dos estáveis locais. Então, assim, uma conexidade você precisa, de fato, ter. Né? Tá? E a conexidade local, né, que seria, em todo ponto tem uma bolinha conexa, ela é importante pela maneira que a gente prova a existência dos contínuos estáveis e instáveis locais. Tá? E essa maneira é meio que é um processo limite. Assim. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas é assim, ou seja, em cada ponto, o que a gente vai fazer é construir a gente vai construir um contínuo, a gente vai construir uma sequência de contínuos aproximando esse ponto e que eles fiquem cada vez mais tempo próximos. Eles ficam um certo tempo, depois podem ficar grandes. Né? Eles ficam pequenos, depois fica grande. Aí tu pega um outro contínuo aqui mais próximo, que ele fica pequeno um pouco mais de tempo, depois cresce. Né? Cada vez mais e aproximando. Então você vai tomar um limite desse contínuo, você vai ter um contínuo também, que vai ficar sempre próximo. Tá? E aí, para construir esses contínuos aqui, você precisa da conexidade local. Tá? É isso, para construir uns contínuos próximos do ponto X. Tá bom? Mas eu vou falar um pouco mais na frente aí de como faz essa construção, tá? Dos contínuos, tá bom? Quando for um pouquinho mais importante. Tá? Mas assim, a ideia que tem que ficar, é importante, é que a expansividade, ela implica, de alguma maneira, né? Como eu falei, mas vai ficar, ela implica de alguma maneira boas propriedades dos conjuntos estáveis locais. Tá bom? Então essa aqui que seria uma primeira ideia aí, tá? Então, uma vez que você tem essas boas propriedades nos estáveis e nos instáveis locais, aí você tem que ser sensível, tá? Essa aqui é a ideia. Porque aí o estável local não pode conter bolas, né? Se ele contém bolas, essa bola vai conter um instável local, tá? Só que ela está no estável local também, aí você contradiz as propriedades, tá? Então é isso. Mais pra frente eu falo um pouquinho como constrói esse contínuo. Tá, então expansividade, então sensibilidade, as condições iniciais, mais forte um pouco a expansividade. Tá? Então essa expansividade é uma das condições que a gente precisa para ter a hiperbolicidade topológica, que a gente vai falar daqui a pouco. Bem, tá, então a gente falou do shift, né? O shift ele é sensível, tá? Mas a gente vai ver aí alguma hora que aquele shift que a gente definiu no intervalo 0 e 1, ele não é expansivo, tá? Não é difícil de checar isso, a gente vai ver daqui a pouco, mas se a gente considera, né, agora o shift, só que em vez de pegar possibilidades em todo o intervalo 0, 1, pegar só possibilidade 0 ou 1, tá? Então agora é o espaço, a gente vai chamar de sigma 2, é o espaço de todas as sequências que os elementos dessa sequência ou são um número 0 ou são um número 1. Tá? Só pode ser um dos dois. Tá? Não pode ser mais o π sobre 4 ou qualquer outro número lá entre 0 e 1. Tá? É só o 0 ou 1. Tá? E a mesma coisa, você considera a mesma métrica nesse espaço, você considera o shift nesse espaço, né? Você está restringindo, no fundo, restringe. Isso é um subconjunto, né? Do outro shift. Né? E aí você está restringindo aí a esse espaço sigma 2, então é o que a gente chama de shift de dois símbolos. Tá?
E aí, da mesma maneira, tá? Esse shift, só que agora só com 2 símbolos de possibilidade, ele também vai ser transitivo, também vai ter pontos periódicos dentro, só que além de sensível, ele vai ser expansivo, tá? Então é um pouco mais forte aí do que a sensibilidade, tá? Então vamos provar agora por que ele vai ser expansivo, tá? Tá, então a primeira coisa que a gente faz é separar esses dois conjuntos, tá? A gente só tem 2 símbolos possíveis, tá? O 0 e o 1, então a gente separa o espaço inteiro de todas as sequências nesses 2 espaços, o A0 e o A1. E o A0 é o espaço de todas as sequências cuja coordenada 0 é 0, né? X0 é 0. Tá? Né? Então é o 0 e qualquer coisa, não interessa o que aconteça depois, né? 0, 1, 0. Tá? Mas a coordenada inicial aqui do meio, a coordenada do meio ela é 0. Tá? A gente chama de A1 o espaço de todas as sequências cuja coordenada central ela vale 1. Tá? Aí, tá, então, claro, o espaço inteiro, né, é a união desses 2 conjuntos. Tá? Todas as sequências podem ser escritas, né, ou são uma sequência que tem a coordenada 0, ou são uma sequência que tem a coordenada 1, a coordenada do meio. Né, tá? Além disso, é fácil de ver, na verdade, que esses 2 conjuntos eles são compactos. Tá? Basta mostrar que eles são fechados, né, no fundo. Assim, mais ou menos. Mas, e é fácil de ver que eles são fechados, né? Porque se você pega várias sequências que convergem para uma outra sequência, né? Se todas elas têm a coordenada central 0, a sequência limite também vai ter a coordenada central 0. É a mesma coisa, se todas as sequências têm coordenada central 1, a sequência limite também vai ter coordenada central 1. Então o A0 e o A1 são fechados, é fácil de ver que eles são compactos. E eles têm uma distância positiva entre eles dois, tá? Então você escreve o espaço inteiro como essa união, né, do A0 e do A1, e eles têm uma distância positiva, tá? Entre eles. Tá, então você pega uma constante qualquer, né, menor que essa distância desses 2 conjuntos, e aí ela vai ser uma constante de expansividade. Tá? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que se você pega 2 sequências, né, lembra o que é expansividade? Né? Se você pega 2 sequências diferentes, tá? Então você tem que mostrar que elas se afastam em algum momento, ou no futuro ou no passado. Tá? Então vamos fazer a contrapositiva disso. Né? Então se você pega 2 sequências que ficam sempre próximas, né? Ou seja, os iterados dessas sequências são sempre menores ou iguais que C para todo iterado, né? Para todo K pertencente a Z. Então a gente tem que mostrar que essas 2 sequências são iguais. Tá bom? É a contrapositiva. Né? Então, se essas 2 sequências estão sempre próximas, lembra que o C é menor que a distância do A0 para o A1? Então essas 2 sequências, elas estão necessariamente no mesmo conjunto. Né? Não pode acontecer de um delas estar no A0 e o outro estar no A1, né? Porque elas estão sempre próximas. Então, essas 2 sequências, lembra, a hipótese é que elas estão próximas. Tá? Ou seja, você tem a sequência xn, tem a sequência yn e tem os iterados delas, pelo shift. Né? Lembra que o shift ela só vai shiftando a sequência para o lado. Né? Então a gente está supondo que os iterados dessas 2 sequências estão sempre próximos. Tá? Então, como eles estão C próximos, e C é menor que a distância do A0 para o A1, quer dizer que esse iterado e esse iterado, né, esses 2 iterados, essas 2 sequências, essa sequência e essa sequência, pertencem ao A0. Tá? Então, se elas pertencem ao A0 ou pertencem ao A1, né, elas não podem estar separadas, uma no A0 e uma no A1. Né? As 2 estão no mesmo lado. Tá? Então, se elas estão no A0, as 2 estão no A0, quer dizer que o elemento central delas é 0. Né? Mas o elemento central delas é o x menos k. Né? Que você iterou a vezes. Né? Então, o elemento central dela é o x menos k. Tá? O shift fez isso. Então, quer dizer que o xk ele tem que ser igual ao yk para todo k. Né? É isso que tem que acontecer. Porque para todos os iterados, essas 2 sequências têm que estar no mesmo conjunto. Né? Ou no A0 ou no A1. Então, se elas estão no mesmo conjunto, quer dizer que elas têm o mesmo elemento central. Né? Só que lembra que o shift ele só manda a sequência para o lado. Né? Então, o iterado 0, ou seja, o xn e o yn, quando k é 0, o xn e o yn estão no A0, por exemplo.
Então, quer dizer que eles têm a mesma coordenada, x0 é igual a y0, que é igual a 0. Aí você itera para o passado, por exemplo. Itera para o passado. Aí, agora, o iterado para o passado do xn e do yn, sigma menos 1, né, do xn, estão no mesmo conjunto, né, no A1, por exemplo. Né? Então, quer dizer que a coordenada central, né, do iterado para o passado dessas duas sequências pertencem, tem que ser iguais, né, iguais a 1. Né? Quem é a coordenada central agora é o x1. Né? Você iterou, o x1 agora é a coordenada central. O y1. Tá? Então, aí vai. Aí você conclui que essas sequências de fato têm que ser todas iguais. Né? Para todo k pertencente a z, vai ter o xk igual a yk. Tá? E aí você tem a expansividade do shift, tá? De dois símbolos. Tá? Observa a diferença aí, tá? De novo, a sensibilidade. O shift, quando você tem uma possibilidade contínua de elementos, né? Você tinha o shift sobre o intervalo 0, 1. Tá? Esse shift era sensível. Tá? Agora, esse shift, quando você tem dois possíveis símbolos só, ele é mais forte, ele é expansivo. Tá bom? Exatamente, você consegue fazer uma quebra dessa maneira do espaço. Né? Ou seja, aqui você vê que o espaço não é conexo, né? Não pode ser conexo. Né? Tá? Você quebra ele dessa maneira aqui. Né? Tá? A 0 não é 1. Mas quando você está no espaço das sequências 0, 1, né? Aí você tem conexidade. Né? Essas quebras. De novo, né? A noção de contínuos, contínuos e contínuos de piano vão ficar mais claras no futuro, tá? Mas elas são importantes para a expansividade, tá bom? E para a sensibilidade. Tem uma pergunta de Helmo Villavicencio, mas eu acho que respondeu. Ele pergunta se no exemplo anterior, onde o shift sobre o intervalo 0,1 é expansivo. Não é. É fácil de ver que não é, na verdade, né? Porque como você tem um contínuo de escolhas, né? Então, imagina que você pega uma sequência qualquer, tá? E aí você muda a coordenada central só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Claro. Só uma coordenada e muda só um pouquinho, né? E aí você itera agora essas duas sequências. Né? Aí, bem, elas vão ficar sempre próximas, né? Tem que pensar um pouquinho, tem que fazer umas continhas, mas eu não esperei, talvez eu tivesse escolhido. Na verdade, eu vou falar sobre isso, eu vou fazer essas contas na terceira aula, mas quando eu falar um pouco mais dos estáveis locais da tensão. Na verdade, está relacionado com ter muita dimensão esse shift. Exatamente. O espaço tem muitos pontos, né? Aqui você só consegue perturbar dando. Ou seja, como é que você muda essa coordenada 0? Você só muda para a coordenada 1. Aí você mudou muito e aí você já mudou a distância muito. Tá? Como você tem um contínuo de mudanças possíveis, né? No 0, 1, aí você consegue fazer mudanças bem mais delicadas ali no meio, né? E aí você consegue que os iterados fiquem sempre próximos, não vai ser expansivo. Tá, mas eu vou fazer essas contas na terceira aula, tá? Quando eu falar dos estáveis locais dos científicos. Tá? Eu vou fazer essas continhas aí. Talvez eu tivesse ter feito aqui, mas enfim. Então a resposta é não, tá? Então o shift no intervalo 0,1 não é expansivo. E aqui talvez vale uma observação, né? Tem os resultados, já que fiz a pergunta, tem os resultados importantes do Mayer sobre isso, né? Porque tem um artigo do Mayer sobre homomorfismos expansivos, que está no Transactions da AMS, que ele prova que um homomorfismo expansivo só está definido sobre espaços de dimensão finita, dimensão topológica finita. E aí o shift no intervalo 0,1, se você pega o produto, né, do 0,1, o espaço das sequências no intervalo 0,1, ele tem dimensão infinita, né? Então pode jogar a culpa num teorema gigante desse aí. Mas é fácil de fazer as contas, tá? Eu vou fazer na quarta-feira. Tá? Provar que o shift de dois símbolos não é sensível, ele é expansivo. Ao contrário. Ele é expansivo, é sensível, né? Mas que o shift no intervalo 0,1, ele é sensível, mas ele ainda não é expansivo. Tá? A gente vai mostrar isso aqui. Tá. Então a gente tem a expansividade definida aí, temos exemplos aí onde a expansividade acontece, tá?
E aí, então agora vamos de fato definir o que seria a hiperbolicidade topológica, né? Que é o título aí do curso, o que seria a hiperbolicidade topológica e, claro, depois a gente vai falar de generalizações, né? Mas o que seria a hiperbolicidade topológica? Tá? E aí, a primeira noção que vai ser importante para a gente é essa noção que a gente chama de pseudo-órbitas. Então, de novo, a gente lembra... Foi mal. Lembra o que é... Nossa, eu nem apertei, só fiz assim com a mão. Lembra o que o que são as órbitas, né? Você pega um ponto e aí você vai iterando esse ponto, né, para o futuro e para o passado. E aí pronto, você tem as órbitas, né? A órbita desse ponto. Só que de novo, né? Lembra que a gente vai estar trabalhando com... Lembra da ideia do Lorentz, né? A ideia do Lorentz é que a gente, ou seja, conseguir prever, né, o futuro da atmosfera, né? Então, a partir de condições iniciais que são observáveis, né? Então, uma vez que você mede a temperatura, né? Aí como é que ela vai variar no futuro, né? Então a mesma coisa acontece aqui, né? Só que imagina que você mede e faz a medição em todos os tempos, né? Então você pega uma certa condição inicial e aí você itera essa condição inicial, né? Então você tem um x0, itera essa condição inicial, então aqui é a imagem do x0, e aí você, enfim, você quer saber qual é essa imagem do x0, então na hora que você mede de novo, né, aí você já tem uma aproximação, não é a realidade de novo. Então você não é o x0 que você vai olhar, o que você vai olhar de fato é o x1, né? Que é um ponto que está perto do x0. Peraí, mano. Estão me ouvindo? É que meu fone, acho que acabou a bateria aqui, não sei. Oi, Jesus, estão me ouvindo? Sim. Tá bom, obrigado. Eu ainda não, eu ganhei um fone sem fio aqui, que eu ainda não aprendi a usar, o negócio acaba a bateria toda hora. Tá, vamos lá. Então, de novo, né? Então, vamos voltar aqui, né? Então, você tem uma certa condição inicial aí que você mediu, você, enfim, aplicou o seu sistema dinâmico, e aí você foi olhar de novo como é que está essa condição inicial. Aí, uma hora que no momento que você olhou a condição inicial, você já tem uma aproximação de novo, né? Então, você tem um outro ponto aqui que não é a imagem do ponto real, é uma aproximação do ponto, tá? E aí você aplica o seu sistema de novo, tá? E aí, de novo, você vai olhar como que está a sua... vai medir, né, de novo, como é a temperatura, por exemplo, e aí você faz uma aproximação. Uma vez que você mediu, você tem uma aproximação, não tem a realidade, né? Tá? E aí você tem o que a gente chama de pseudo-órbita, tá? Não é uma órbita, porque você não está pegando os iterados desse ponto inicial aqui que você pegou, né? Não é o iterado desse cara, não é o iterado da imagem desse cara, por aí vai, né? Tá? Não são os iterados do mesmo ponto, são os iterados e você tem certos erros ao longo de todo o caminho aí, tá? E aí... Então surge essa noção aí de pseudo-órbita, que é o que a gente chama de pseudo-órbita, tá? Então, é uma sequência de pontos que não é que a imagem do ponto é exatamente o próximo ponto vai ser a imagem do ponto anterior, né? Mas elas vão estar próximas, tá? Então, é uma sequência de pontos xn, tal que o f do xn está delta próximo do xn mais 1. Tá? Então, essas são as delta pseudo-órbitas. Então, isso acontece direto quando você está trabalhando com simulações numéricas, tá? Então, você tem... é o que eu falei, né? Ou seja, você tem uma simulação e aí você tem que fazer aproximações e aí pronto, aparecem pseudo-órbitas, tá? Na verdade, ou seja, toda simulação que você faz é uma pseudo-órbita. Ela não é de fato a realidade, né? O que está... Ela não mostra como que de fato anda a realidade, né? Como anda o sistema, tá? Então, toda simulação, você faz uma simulação, na verdade, ela não é a órbita de fato como vai acontecer, né? Ela é uma pseudo-órbita, tá bom? Então, a gente chama de pseudo-órbitas porque ela parece uma órbita, né? A menos de uns pulinhos pequenininhos que você dá no meio do caminho aí. Que pode parecer grande, né?
Mas, em geral, os pseudórbitas vão ter pulos bem pequenininhos. Tá? Tá? E aí, claro, né, se você tem as zero pseudórbitas, seriam as órbitas, né? Sequências que você não tem esses erros, né? Você tem só os. Que de fato, o x1 vai ser o iterado do x0, né? O x2 vai ser o iterado do x1, né? E por aí vai. Tá? Então, tem essa noção de pseudórbitas. E claro, né, como você faz uma simulação numérica, um modelo, você quer que ele se aproxime da realidade, tá? Tudo bem, não vai ser a realidade, mas você quer que ele pelo menos se aproxime da realidade. Né? Então, surge essa noção aqui de sombreamento. A gente diz que uma sequência ela vai ser sombreada. Esse epsilon é a tamanho, né, das distâncias que você quer sombrear, né? Quão perto você quer que sombreie. Ela vai ser sombreada por esse ponto, por um ponto P, né? Então você tem essa sequência x0, x1, x2, x3, né? E aí de fato ela é uma pseudo-órbita ou não, sei lá, não interessa que ela é, né? Aqui é uma sequência. E aí você tem uma órbita de fato que acompanha essa sequência. Tem o P, o F de P, o F2 de P, o F3 de P, né? E por aí vai, né? Então tem de fato uma órbita que acompanha toda essa sequência aí no futuro e no passado. Tá bom? Tá? Então essa é a noção de sombreamento. Por que é útil essa noção de sombreamento? Porque, bem, uma vez que você tem uma simulação, né, da realidade, aí você tem e aí surgem as pseudórbitas aí, né? Natural, uma simulação, né? E aí você quer que ela seja razoavelmente próxima da realidade, tá? Então, se essas pseudórbitas são sombreadas por uma órbita, de fato, então você tem uma boa aproximação da realidade, porque, ou seja, seu modelo numérico, tudo bem, ele gerou uma pseudórbita, mas você sabe que tem uma órbita lá, que está sempre próxima dessa pseudórbita, né? Então ela é próxima, pelo menos, de alguma realidade, de alguma condição inicial, né? Tá bom? Ou seja, tem alguma condição inicial, tem um P, né? Que aí de fato é a órbita mesmo, real, não é a realidade mesmo, não é uma simulação, tá? Essa simulação está próxima da realidade, tá? Então essa é a propriedade de sombreamento. A gente diz que o homeomorfismo ele satisfaz a propriedade de sombreamento a gente quer sombrear epsilon, né? Tá? Então, se dado um epsilon, você consegue um delta menorzinho, tá? É o mesmo esquema da continuidade, né? Ao que toda delta pseudo-órbita é epsilon sombreada, tá? Então, você consegue sombrear pseudo-órbitas, qualquer tipo de pseudo-órbitas, desde que os pulos sejam bem pequenininhos, delta, né? Tá? Desde que sejam delta pseudo-órbitas. Tá bom? Bem, então essa propriedade de sombreamento ela é super importante aí na teoria de sistemas dinâmicos, na teoria, na matemática teórica mesmo, né? Tem muitas aplicações, ou seja, tem muita teoria em cima dela, tá? Mas ela também é muito importante nas aplicações, né? De novo, claramente, todo o pessoal que trabalha com simulações numéricas, se você tem uma simulação de um sistema, é meio que indispensável que você tenha a propriedade de sombreamento, tá? Para você poder, de fato, essa simulação estar perto da realidade, tá? Essa que é a moral da história da propriedade de sombreamento. Tá? E o que é a hiperbolicidade topológica para a gente, né? É exatamente quando um homeomorfismo ele é expansivo e satisfaz a propriedade de sombreamento. Bom, então essas duas propriedades juntas, a expansividade e a propriedade de sombreamento, é o que a gente chama de hiperbolicidade topológica. Tá. Tem vários motivos para a gente chamar de hiperbolicidade topológica, tá? O Wellington vai falar na próxima aula alguns deles. Tá? O primeiro é que, de fato, a gente tem uma noção de hiperbolicidade dentro dos sistemas dinâmicos. Só que aí não tem nada de topológico, é diferenciabilidade, você precisa falar de diferenciabilidade, de derivada e por aí vai. Tá? Mas como são propriedades dinâmicas, né? Nem são propriedades topológicas em si, mas são propriedades dinâmicas, que você não precisa falar de derivada, você só precisa falar de pontos, espaços métricos e pontos que se afastam, se aproximam e por aí vai. Né? Aí você tem uma certa
a gente chama de hiperbolicidade topológica, tá? Algumas coisas, né, que vão aparecer que a gente consegue, de fato, provar vários resultados da dinâmica hiperbólica. Ou seja, a noção de hiperbolicidade diferencial, né, ela tem várias consequências aí na dinâmica, e a dinâmica, de fato, desses sistemas é bem estudada. Então, e aí você consegue provar teoremas bem parecidos, no caso de hiperbolicidade topológica, né? Por isso que a gente chama de, supondo essas duas propriedades, expansividade e sombreamento. Tá? Então, por isso que a gente chama de hiperbolicidade topológica, porque são propriedades dinâmicas topológicas, né, que recuperam a dinâmica hiperbólica, né, tá? Sem falar de derivada, tá bom? Então, essa é a moral da história. Tá? Então, o que a gente vai fazer ao longo do curso é estudar um pouco como é que são esses sistemas topologicamente hiperbólicos, provar alguns teoremas aí conhecidos desses sistemas, falar alguns exemplos e mostrar resultados aí, às vezes não provar, mas pelo menos mostrar uns resultados conhecidos, tá? E ver aí, enfim, ver algumas generalizações recentes que a gente tem trabalhado, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é provar que, de fato, o shift de dois símbolos ele é topologicamente hiperbólico, tá? Para terminar aí a aula hoje. Então, a gente já provou que o shift de dois símbolos ele é expansivo, tá? De fato, essa prova vale também para os shifts no intervalo, tá? Os shifts têm propriedade de sombreamento, tá? Então, a gente precisa provar, então, que ele tem propriedade de sombreamento. Tá? Então, e aí, enfim, aí a gente vai considerar essa métrica. Tá, então vamos fazer a prova, tá? Fazer as continhas, tentar fazer com o mais detalhe possível aí, de que o shift satisfaz a propriedade de sombreamento. Tá? Esse primeiro passo ou seja, a gente tinha aquela métrica da soma, né? Dessas coordenadas, tá? E aí a gente vai considerar uma métrica, que é uma métrica equivalente, de fato, mas em vez de considerar a soma, a gente vai considerar o supremo. Tá? Desses valores. Tá? Tem algumas vantagens, na verdade, a única vantagem, de fato, é para a apresentação mesmo, porque aí torna um pouco menor as contas, só isso. Mas essas duas métricas são equivalentes, tá? Então, eu sugiro também que dê uma olhada no conceito de métrica equivalente, né? Tá? Quer dizer que você consegue, ou seja, a partir de uma você consegue encontrar o valor da outra por, no máximo, multiplicar por um número que não depende da sequência, tá? Então, essas duas métricas são equivalentes e aí a gente vai provar, então, a propriedade de sombreamento. E como é que a gente faz isso, né? A gente tem que mostrar o quê? Pseudo-órbiters são sombreadas, né? Tá? Então, dado um epsilon, tem um delta, tal que toda delta pseudo-órbita, ela é epsilon sombreada. Isso que a gente precisa fazer. Então, dado um epsilon, aí você pega um delta qualquer, menor que o epsilon sobre 2, tá? Esse vai ser o delta, de fato, epsilon sobre 2, né? Menor. E aí pega uma pseudo-órbita, uma delta pseudo-órbita do shift, tá? E aqui tem que tomar um cuidado, porque a gente tem duas sequências aqui, né? Ou seja, a gente tem uma sequência de pontos nesse espaço, tá? Mas cada ponto dessa sequência também é uma sequência, tá? Então você tem os dois índices aí que às vezes fica um pouco complicado. Mas enfim, vamos fazer as continhas aqui, tá? Então a gente vai usar essa notação, né? O índice a gente vai colocar em cima, quer dizer que a gente está variando o ponto do espaço, tá? Então você tem o x0, o x1, o x2, né? x3, por aí vai. São os pontos dentro do sigma 2, né? Tá? E aí quando a gente usar o índice embaixo, tá? Vai ser as coordenadas de cada um dos pontos, né? Então você tem a sequência xn, e a sequência xn tem várias coordenadas, né? As coordenadas inteiras aí, né? xn1, xn2, xnk, tá? Então quer dizer que se essa sequência aqui ela é uma delta pseudo-órbita, né? Então quer dizer que a imagem desse elemento, né? A distância, né? Da imagem do xn para o xn mais 1, ela é menor que delta, né? Então como é que essa distância é exatamente sup da diferença das coordenadas divididas por 2 na k, tá?
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que provar que existe uma sequência, né, que sombreia essa sequência, essa pseudo-órbita aqui, tá bom? Tá? E quem vai ser essa sombra vai ser exatamente as coordenadas zero de todos os elementos da pseudo-órbita, tá? Então, de novo, lembra o índice em cima, são os pontos da pseudo-órbita, né? Você tem o x0, x1, x2, x3, por aí vai, né? Tá? E cada ponto tem as coordenadas dele, né? Então, ele aqui, né? Tá? Então, x0 tem as coordenadas. A sequência x0 tem as coordenadas x0k. Tá? A x1 tem a x1k. Tá? E aí, bem, e aí se você pega a sequência que são as coordenadas zeros de todos essas sequências da pseudo-órbita, aí essa vai ser a sombra da sua pseudo-órbita. Tá? Ficou claro qual é a sombra? Ou seja, você tem várias sequências, x0, x1, a x2, né, menos também. E cada uma delas tem várias coordenadas. Né? Aí você vai pegar a coordenada zero de cada uma delas. De cada uma. Isso é uma sequência, tá? Beleza? De zeros ou 1, né? Ou seja, a coordenada zero de todas elas forma uma sequência, tá? E aí a gente vai provar que essa é a sombra, de fato, da pseudo-órbita, tá bom? E como é que a gente faz isso? A gente compara, né, os iterados desse ponto, né, que é essa sequência, com a pseudo-órbita, tá bom? E aí, bem, então, como são os iterados dessa sequência, né? Lembra que o sigma é o shift, né? Então, vocês só shifta para a direita. Tá? Então, fica o zk, fica essa sequência, né? Só que menos n, né? Zk menos n. Só que o zk menos n é o xk menos n, 0, né? Tá? Então, tá aqui o supremo das distâncias, né? Esses são as coordenadas da pseudo-órbita, tá? Desse elemento, né? Da pseudo-órbita. Então, essa aqui são as coordenadas do iterado do shift. Tá tudo bem? E aí... bem, então como é que você analisa esse carinha aqui, né? Então, essa é exatamente a distância do iterado para o elemento da pseudo-órbita, né? Então, como é que você analisa esse cara? Você faz uma desigualdade triangular aqui. Aumentando e diminuindo aqui o índice em cima e embaixo. Eu já vou explicar um pouquinho melhor essa coordenada, né? Mas lembra que isso daqui, né? Lembra que, observa essa desigualdade aqui, né? Desigualdade aqui. Ou seja, se você pega o x, n, k menos 1, e aí você soma, né? Mais 1 em cima, você soma mais 1 em cima e embaixo, né? Você vai para o x, n mais 1k, né? Isso fica menor que delta vezes 2 elevado a k. Tá? Então, isso é o que acontece quando você tem a pseudo-órbita. E aí, aqui você faz uma desigualdade, né? Você vai somando, aqui você está somando, daqui para cá você soma k, né? E daqui, isso. Bem, e é a mesma coisa daqui para cá. E aí o que vai acontecer é que você vai somar e diminuir, né? Desculpa, você vai diminuir, isso, exatamente isso. Você vai diminuir o K, né? Enfim, assim, embaixo. E aí você vai ter essa desigualdade triangular e cada um deles tem uma diferença de 1 aqui também, em cima e embaixo. Tá? E aí, de novo, isso aqui vai ser menor do que 2 delta vezes 2 elevado a K menos J, menos 1. Tá? Isso aqui é menor que 2, tá? Não interessa? Então isso fica menor que 2 delta, fica menor que essa. Tá? É uma quantidade um pouquinho difícil de explicar sem poder desenhar, então. Mas isso é simplesmente uma desigualdade triangular, tá? Você soma e diminui um número em cima e embaixo, não tem muito problema, tá? Quanto a isso. É muito índice, a anotação é péssima, enfim, mas é isso, tá? Ou seja, então o shift ele tem a propriedade de sombreamento, tá? O shift tanto de 2 símbolos quanto de n símbolos, tá? Mas se você tem uma pseudo-órbita, tá? Ela vai ser sombreada por essa sequência que é a coordenada zero de todos os pontos. É difícil de checar. Se você faz um desenhozinho, talvez... ou seja, você tem que comparar o x... o x é um triângulo que você faz. Né? Você tem as coordenadas zero, você tem a coordenada xkn que está aqui, a xnk, e você vai essa desigualdade triangular na diagonal aqui. Tá? Enfim. Sugiro que dêem uma olhada nos detalhes aí para entender. Tá?
Tá, e aí isso prova então que o shift de 2 símbolos, além dele ser expansivo, ele também satisfaz a propriedade de sombreamento. Então seria o nosso primeiro exemplo aí de sistema topologicamente hiperbólico, tá? Bem, tá bom, é isso, tá? Então, então o que a gente vai fazer a partir de agora, né? A gente vai, por um lado, né, falar de mais exemplos, né, e por aí vai, tá? E por outro, falar também de como é a dinâmica desses sistemas topologicamente hiperbólicos, comparar com o caso diferenciável, que é o caso hiperbólico de fato, né? Tá? Ver como são os teoremas, né, que a gente consegue fazer no caso diferenciável, que a gente consegue fazer no caso topológico, e também comparar um pouco com a propriedade de sensibilidade, tá? Ou seja, temos aí hiperbolicidade topológica, tá? Então, já sabemos que isso é uma noção mais forte, de fato, do que a sensibilidade, né, do Lorentz, tá? Então, analisar um pouquinho mais essa diferença, tá? Da sensibilidade para a hiperbolicidade topológica. Bem, falar do que a gente tem feito aí, generalizando essas propriedades para situações mais complicadas, tá? Bem, é isso que a gente separou para hoje, tá? Então, amanhã o Wellington continua com o assunto, e aí, bem, se alguém tiver alguma pergunta, ficamos felizes aí em responder também.